professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 4º ano de Língua Portuguesa Texto 1. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é roteiro de viagem, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos da habilidade da BNCC e o quadro com os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF15LP02, EF15LP05, EF15LP06. E os escritores são D1, D5, D9. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e especificidades do gênero textual roteiro de viagem, entre elas suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Os escritores estão relacionados à localização de informações no texto, à interpretação de textos com auxílio de material gráfico, à identificação do tema e da finalidade de um texto, dentre outros. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma piada escrita em uma felipeta de papel, e uma caixa e um saco surpresa. Incentivem os alunos a levantarem hipóteses sobre qual será o gênero textual a partir das dicas sugeridas na questão 1. Valide ou não as hipóteses levantadas após a leitura da superdica. Lembrem-se de que essa atividade será desenvolvida no primeiro contato do aluno com o livro. Portanto, é interessante que antes de iniciarem a resolução, seja destinado um momento de exploração do livro, conforme proposto na sugestão para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores. Na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Iniciem a atividade sugerindo e propondo aos alunos uma leitura silenciosa do texto apresentado. Esse momento é importante, pois a leitura silenciosa oportuniza o encontro dos interlocutores, autor e leitor, tendo como objetivo para isso o texto. Ratifiquem a importância de serem observadas atentamente algumas especificidades do texto, tais como a apresentação de um planejamento dos dias, horários, pontos turísticos e atividades a serem realizadas, distribuídas no período da viagem.
Ao final, façam as perguntas sugeridas nas orientações para o planejamento da atividade e outras mais que desejarem. Após esse momento, realizem uma leitura modelo do texto com fluência e entonação adequada. Retomem as características do gênero textual roteiro de viagem, destacando alguns aspectos tais como: um roteiro de viagem objetiva promover o melhor aproveitamento do tempo de viagem para os viajantes. Ele poderá ser produzido pelos próprios viajantes, adquirido em agências de viagem ou na internet, em sites de turismo. Para finalizar a atividade, proponham uma leitura compartilhada do texto do quadro Quer Saber Mais, conforme descrita na sugestão para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciamos essa atividade sugerindo uma releitura do texto apresentado. A releitura possibilitará aos alunos observarem aspectos do texto que possam ter passado despercebido na primeira leitura. Durante a realização da proposta da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam possibilitadas aos alunos estratégias para que realizem pesquisas acerca do gênero textual roteiro de viagem. Esse momento de pesquisa é de grande importância, visto que possibilitará subsídios para o planejamento do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto, já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade realizando a leitura do texto no quadro Só para Lembrar, com fluência e entonação adequadas, e proponham os questionamentos, conforme descrito na sugestão para o planejamento. Por fim, expliquem aos alunos que o momento da produção do texto será individual, mas se disponibilizem a ajudar aqueles que necessitarem. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora à proposta da atividade 6. Professoras e professores,
Na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno já com o seu texto escrito fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam escritos antecipadamente bilhetes com contribuições escritas por você sobre o texto escrito pelos alunos. Essa ação será importante para que os alunos tenham uma orientação personalizada e aprimorem a escrita final de seus textos. Compartilhem essa informação com os alunos e depois orientem a resolução das questões propostas. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 1. Até o próximo vídeo!